Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Estamos aqui nessa noite no Papo Jovem, eu, Reuser, Tiago, Tainá, Lucas, Adriana, nosso irmão Leandro. Estamos aqui nessa noite para todos juntos nós adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor e conversarmos, aqui entre nós, com você também que está aí do outro lado, falando da palavra do Senhor. É isso? Nós saudamos a todos, com a paz do Senhor, e com uma noite que o Senhor possa trazer salvação a todos os lares. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre o livro de Josué. Nós vamos fazer uma pequena introdução sobre Josué. E eu já queria convidar todos vocês para pegar a sua Bíblia e, se possível, já abra aí no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Nós vamos fazer essa meditação e não feche sua Bíblia, porque no decorrer dessa nossa transmissão nós vamos abrir a Bíblia em outras partes aqui também e vamos decorrer um pouco aqui dentro da palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Passo a ler, a partir do versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o grande poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, pois tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Por quê? Então farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. A leitura maravilhosa, e daí você já pode perceber um pouco, o teor da nossa conversa nessa noite, onde vamos meditar sobre o livro de Josué, sobre esse grande guerreiro, esse grande general que foi nosso irmão Josué. Nós vamos orar para iniciar, e você que está nos acompanhando, enquanto isso os irmãos, outros irmãos vão chegando também, e nessa oração vamos pedir ao Senhor que venha visitar corações, para que Deus venha falar aqui nessa noite. Nós estamos aqui reunidos, estamos nesse período de pandemia, podem ficar tranquilos, estamos seguindo as normas, usando álcool gel, tudo as normas sanitárias, mas queremos dividir um pouco da palavra do Senhor com você nessa noite. Olhe conosco, feche os teus olhos e Deus vai falar profundamente ao seu coração nessa noite. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, te louvamos, Deus, por mais essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por cada um que está nos acompanhando nessa noite. Agradecemos por cada vida que está aqui reunida conosco, por cada um, Senhor, cada coração, cada lar, cada família que está representada aqui nessa noite. Pedimos, Deus, que o Senhor venha ser conosco nessa noite, venha nos dar sabedoria, que o Teu Espírito Santo
venha falar nos nossos corações e que o Teu Espírito Santo venha falar em vidas, venha restaurar, venha renovar corações nessa noite. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Nossos irmãos vão louvar o Senhor. Você que está aí nos acompanhando, né? Reúna sua família, vamos todos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor nessa noite. É o sábado da noite, nada melhor do que nós louvarmos o nome do Senhor, não é isso? Enquanto eles louvam daqui, você vai também louvando daí, todos juntos, em uma só voz. homem, não há nome, não há qualquer um que queira se comparar ao nosso Deus. Ele é único, Ele é inexplicável, Ele é poderoso, Ele é um ser incriado, né? Ele é o nosso Deus. É em nome deste Deus, deste nome poderoso, tão grandioso, que nós estamos aqui nessa noite, falando com você, que Ele tem uma palavra para o seu coração. Glória a Deus. Vamos continuar
louvando ao Senhor. Ser tua casa, vem morar em mim, Jesus. Tudo que preciso for de lugar, tire toda a sujeira, vem, pode entrar. Ser tua casa, vem morar em mim, Jesus. Mude o que preciso for de lugar, tire toda a sujeira, vem, pode entrar. Quero ser o teu lar. Quero ser o teu lar, quero ser o teu lar. Mora em mim, não sai mais daqui, e só deixe entrar o fogo do Senhor. Mora em mim, não sai mais daqui, o que desejo ser é o teu lar, Senhor. Mora em mim. O louvor fala, mora em mim. Será que nós podemos nessa noite pedir ao Senhor que venha fazer morada no nosso coração? Que Ele possa habitar no nosso coração, que Ele tire tudo aquilo que não for dele e que nós possamos estar sempre pedindo ao Senhor que venha nos encher. Esse tem que ser o nosso objetivo, o tempo todo, que a gente possa pedir ao Senhor que venha fazer uma limpeza, tudo que não provém do Senhor, manda embora, que eu possa ser morada o tempo todo. E vamos falar hoje sobre o livro de Josué, e como nós já convidamos você que chegou agora, abre sua Bíblia no livro de Josué, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, já cantamos, daqui a pouco vamos continuar cantando, mas é importante nós fazermos menção da palavra do Senhor, E hoje falaremos sobre o livro de Josué. Você que está aí me acompanhando, pode abrir sua Bíblia, esse livro histórico, que é um livro tão importante, que é o livro de Josué. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo agora. Bom, antes de entrarmos aqui no mérito da palavra, quero falar um pouco desse personagem
bíblico, né? Este homem que entrou para o ranking dos heróis da fé, dos heróis de Israel. Haja vista que, segundo os historiadores, Josué, ele foi servidor de Moisés, e aos 40 anos, quando Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel sobre todo o deserto, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava ali com Moisés durante todo esse período. E, segundo o que diz lá no capítulo do Êxodo 24, foi a partir de então, quando se iniciou a chamada de Moisés, se deu também a história de Josué. E que Deus assim possa fazer nos nossos dias, como também fez nos dias de Josué, né? Que Deus possa nos chamar para o propósito, que Deus possa fazer nas nossas vidas como fez na vida de Josué, tirar-nos do anonimato e nos colocar em um local de honra, em um altar santo, em lugares altos, para que a gente possa cumprir o propósito do Evangelho, para que a gente possa fazer tudo segundo a vontade do Senhor. Para a glória dele, né? Para a glória dele. E Josué também, ele deixa um exemplo muito importante para nós, que ele era alguém que procurava sempre a presença de Deus, procurava estar sempre próximo da presença de Deus. A gente vê que a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 33, o versículo 11 fala assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Então, mesmo depois que o Senhor falava, porque o Senhor falava diretamente com Moisés ali naquele tempo, e o local onde o Senhor se manifestava ali, a presença dele, Moisés, era na tenda. E Josué não se apartava da tenda. A Bíblia diz que mesmo quando Moisés saía da tenda e ia para o arraial, Josué ainda assim ficava lá. Então, isso a gente vê o anseio dele pela presença de Deus, né? E por isso que o Senhor também, a gente vai ver no decorrer da história, usou sobremaneira. Importante também dizer que você falou que o grau de importância da presença de Deus, quando ela está realmente na nossa vida e nós estamos dentro da presença do Senhor, nós sabemos como é bom na sua vontade, sabemos como que ele é bom para nós e nós sentimos segurança, né? Porque tão poucas vezes a gente outrora sentiu, hoje nós já sentimos pelo causa da presença de Deus. Porque também tem aquele caso, né, que a presença que nós sentimos hoje, a presença do Senhor, e nós queremos que Deus, a presença dele está aqui conosco, né? E está em muitos lares também nessa noite. Aquilo que enche, né, nosso coração de alegria é algo inexplicável, né? A gente não tem como você descrever a presença de Deus, né? Você consegue só sentir, né? É para cada um de uma forma, né? E a presença ela é diferente, né? Tem até um louvor que fala, né? Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Vamos louvar o Senhor. Sim, Vai dar é certo? verdade. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. E toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai.
pegar o que estamos vivendo hoje e levar para o livro que estamos falando, que é Josué. É uma parte que eu perco dinheiro, amigos, eu só não quero perder a presença de Deus. E com Josué foi assim, ele não importou de perder as coisas do mundo, mas ele preferiu seguir ali os passos de Moisés e para num futuro próximo ele estar ali seguindo, fazendo aquelas coisas. Não é isso, Deus? Verdade. E a gente entende, né, a luz da palavra em diante, tem tanto o livro de Êxodo que vai falar de Josué, como nós citamos, né? Josué foi muito inteligente, né, ao meu ver, porque ele estava junto com Moisés, então ele estava junto com alguém que tinha grandes experiências com Deus, né? Josué, a gente vai ver também pela história e tudo, que Josué ele foi um dos que passou, né, pelo vale seco e tudo, e ele foi muito esperto, né, assim, muito inteligente, ao meu ver, como o Adriano falou mesmo, assim, ele não se apartava da tenda. Ele ele sabia que ali tinha presença, né? O Senhor se manifestava assim. Eu morro de sair de jeito nenhum. A brecha que ele tinha, claro, certo, com certeza. E é mais um exemplo para a gente ainda, inclusive, de estarmos próximos de pessoas mais experientes, né? O fato dele estar ali sempre próximo de Moisés, que era alguém experiente, fez inclusive com que ele tivesse um crescimento espiritual, né, muito maior. E a gente vê muitas vezes muitos jovens, muitos adolescentes que às vezes não dão devido respeito, devido valor às pessoas mais velhas, seja da igreja, seja os próprios pais, os próprios familiares, que na verdade são a chave do crescimento para as nossas vidas ali, a partir da experiência, a partir de tudo ali que já vivenciaram, né? Então é mais um exemplo que Josué deixa para a gente, de que vamos crescer cada dia mais, não só espiritualmente, mas também, né, que é mais importante, dando valor, seguindo os passos dos mais experientes. Como é que eles falam, né? Tem um dito aí que fala que o novo pode, né? Ele tem a força, ele acha que pode, né? Mas O velho, o experiente, ele sabe. Meu Deus, eu estou caminhando pro experiente. E pegando uma parte do que você falou, Você tá vendo? ainda falta um pouquinho para chegar, mas pegando uma parte do que você falou aí sobre Josué, ele teve várias experiências. Você falou que ele passou o Mar Vermelho a seco, foi um grande privilégio do povo de Israel saindo ali do Egito, e além disso ele pôde contemplar grandes maravilhas que o Senhor fez. E como nós estávamos estudando, como é Tiago? Tiago vai ter alguma coisa para falar para nós aí sobre esse tão grande homem de Deus. É isso? Amém. Tão grande homem de Deus. Haja vista que Josué, filho de Num, a palavra só vai dizer sim que ele era da tribo de Efraim. Este homem, ele, uma certa feita, a palavra só vai dizer que Moisés, ele separou a mão de Deus 12 homens, Josué, Caleb, Josué, filho de Num, que pertencia à tribo de Efraim, Caleb, filho de Jefoné, que pertencia à tribo de Judá, mais 10 homens que pertenciam a cada tribo dos filhos de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que Deus mandou com que Moisés pedisse que essas pessoas fossem a espiar a terra, né? A terra prometida, a terra de Canaã. E eles foram. Ao decorrer de 40 dias, este povo espiando a terra, a Bíblia vai dizer que ao final desse período de 40 dias, eles voltaram para o deserto de Parã, onde estava ali Moisés e toda a comunidade de Israel, Arão. E quando esses espias chegavam, a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que aquele povo se juntou aos espias, que Moisés, Arão se juntou, toda a comunidade de Israel se juntou diante dos espias ali, e perguntou para eles o que eles viram na terra, se realmente lá a terra é boa, se realmente lá mana leite, mana mel, e qual que é o diagnóstico que esse povo tem depois de ter espiado a terra por tanto tempo, andando de cidade em cidade, conhecendo, visitando, trazendo informação para o povo de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que 10 homens dos 12 começaram a dizer para aquele povo de Israel que realmente a terra manava leite e mel. Porém, eles esmoreceram o povo dizendo que seria impossível de tomar aquela terra. Seria impossível da promessa de Deus se cumprir sobre Israel, porque haviam gigantes naquela terra. Aquela terra era forte, haviam guerreiros, e certa feita, se o povo fosse, eles iriam morrer. E o povo, ouvindo essas palavras dos 10 espias,
a palavra do Senhor vai dizer que o povo ele clamou em alta voz e começaram a murmurar, dizendo que melhor teriam sido se eles tivessem morrido no Egito ou morressem ali no deserto. Então, o impressionante disso tudo, quando eu vi isso, a princípio, murmuração é pecado. Deus não se agrada de murmuradores. Então, quando o povo murmuraram ali, dizendo que melhor teria sido morrer no Egito, morrer no deserto, do que morrer ao fio da espada, ao invadir a terra lá e tentar dominar, e assim levar ao cumprimento do que Deus havia dito, que a terra é prometida ao povo de Israel. E se Deus prometeu, Ele é fiel com o que Ele fala, com o que Ele cumpre. A Bíblia nos diz que Ele zela para cumprir a sua palavra. Então, quando isso aconteceu, o povo de Israel começou a murmurar, começou a levantar-se contra Moisés e Arão, tanto é que quando eles iam voltar, dizendo, levante entre nós, capitão, e volte para nós, para o Egito, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Moisés e Arão se prostrou diante do povo. E quando Caleb viu tudo aquilo, ele se levantou para dizer, não gente, Deus prometeu, a terra é boa, a terra é boa, Deus nos prometeu, Ele vai nos cumprir. Então não foi o suficiente. Josué também disse, gente, Deus é fiel com o que Ele prometeu, a terra é realmente boa, com os meus próprios olhos eu vi, entendeu? E se Deus prometeu, nós vamos vencer aqueles homens, devorar aqueles homens como se devorando um pão. Então a Bíblia vai dizer assim que o povo se revoltou contra Josué e Caleb, entendeu? E eles queriam apedrejar os mesmos. E a Bíblia vai dizer que quando eles se manifestaram para querer apedrejar Josué e Caleb, o Senhor se manifestou com a sua glória. E então, quando o Senhor se manifestou com a sua glória, já querendo castigar e até mesmo destruir o povo, Moisés e Arão intercedeu pelo povo, dizendo, Senhor, não faça isso, porque se o Senhor destruir aqui agora o povo, o que dirá os egípcios? Que o Senhor os tirou da terra do Egito para matá-los aqui no deserto, ou que o Senhor não cumpriu com a sua promessa de fazê-los entrar na terra prometida. Então, o que é que sucedeu quando Deus falou isso? A palavra do Senhor vai dizer assim que, após Moisés e Arão terem intercedido pelo povo, Deus disse para Moisés e Arão, então, tá bom, eu não vou destruir o povo, mas essa geração que aqui está, não verá a terra prometida e nem possuirá ela. Então, dos que tinham 20 anos, segundo a palavra do Senhor, com idades ainda maiores, daquela geração, ninguém daquela geração entrou na terra prometida. E o Senhor havia falado assim, para cada dia que os espias ficaram na terra de Canaã, espiando a terra, será um ano que o povo de Israel caminhará sobre o deserto. Então, os espias ficaram 40 dias espiando a terra de Canaã. E a palavra do Senhor vai dizer assim que por 40 anos o povo, em castigo do Senhor, pelo Senhor, ficou peregrinando sobre o deserto como consequência da murmuração. Então, tem um alerta para todos nós, né? Uma viagem que seria 40 dias. 40 dias. Ela se tornou 40 40 anos. anos, né? E como foi citado também, né? E há somente 2 daquela geração, né, que entraram na terra. Quem sabe, Josué. Sério, questão da murmuração, né? E voltando um pouquinho, estava prestando atenção no que o Leandro estava falando, o Tiago também, mas uma palavra que me chamou muita atenção foi a questão das maravilhas. Que no meio de tudo isso que estava acontecendo, o povo murmurando e toda essa peleja, as maravilhas que Deus fazia para esse povo. É verdade. Eu lendo os textos, eu comecei a reparar nuvem de dia, fogo à noite, maná, água no deserto. Se fosse olhar para lógicas humanas, seriam coisas impossíveis. Porque no deserto não tem nada, né? Você só ali, né? Ô Lucas, e complementando o que você está falando, o interessante é que Josué participou disso tudo, só que Josué, Deus ainda não tinha falado para ele. Deus revelou para Moisés que ele seria o sucessor. Eu meditando aqui, tem 2 versículos que é muito interessante para complementar o que nós estamos falando aqui, que é no livro de Josué. Em Números, capítulo 27 e o versículo 18. Eu quero que todos que puderem acompanhar, Números 27 e o versículo 18. Depois nós vamos em Deuteronômio 34, para complementar essa promessa, porque é o que nós estávamos falando. Ele sempre estava na porta da tenda, é o que nós sempre ouvimos o nosso pastor falar, né? Não sai da brecha. Se você tem oportunidade, fique nela, que o momento certo o Senhor vai te usar. E Josué, ele viu as maravilhas, como você falou, do fogo à noite, da nuvem durante o dia.
um verdadeiro projeto que o Senhor teve ali no deserto durante 40 anos com aquele pessoal. E essa promessa nós vemos aqui em Números 27, no versículo 18, que ela foi falada somente para Moisés, mas Josué, ele creu. Está aqui escrito: então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então ali o Senhor já viu que ele já tinha o Espírito Santo. Então ali Moisés chegou e o consagrou, né? Para ele esperar o momento. E aqui, em uma outra passagem que eu falei, Deuteronômio 34, e o versículo 9. Aqui já vai falar após a morte de Moisés. Deuteronômio 34 e 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então é lindo. O Senhor prometeu, falou com Moisés, e assim que Moisés foi, tudo se cumpriu na vida de Josué. E também a gente percebe que, como foi, né, foi com vários homens, foi com Josué, foi com vários homens da Bíblia, foi com vários homens da história que nós conhecemos, né? E, como diz, o Senhor continua chamando mais ainda, que esteja o que Josué fez também, que a gente vê muito interessante, além de querer a presença, além de estar com pessoas experientes, ele se dispor, né, a trabalhar para o Senhor, a fazer algo para Deus, né? E quando fala para chamar ele, que ele era cheio, como que estava cheio do Espírito, né? Depois fala que Deus enche ele de sabedoria, né? O que eu fiz com Moisés eu farei contigo. A gente percebe que o quanto que Josué também se dispôs, né? Então, para todos nós que estamos aqui também, para quem está nos assistindo, talvez você pense assim: Deus quer usar fulano, Beltrano. Deus está assim, vou usar bem o popular, doidinho para te usar. Fica na posição de base. Fica calmo, fica tranquilo, fica na sua, né? Verdade. Ele está disposto a te usar para uma obra específica, não é para aquilo que talvez você pense que é. Mas a diferença é que nós precisamos nos dispor a fazer aquilo que é a vontade dele, né? Porque é diferente, né? Mas o que? Dona Adriana, que o sonho dela é ser cantora, né? Quer louvar o Senhor, né? Mas Deus quer usar algo específico, não para aquilo. Então, por isso que a gente precisa se dispor ao Senhor, fazer com que aquilo que Ele quer fazer, né? Senhor, eis-me aqui, né? Envie-me a mim, né? E a gente percebe também que, assim, o tempo foi passando, né? Moisés morreu, Deus recolheu, e Josué ele assume ali, e quando ele assume é justamente aquilo que nós vemos no início, né? Logo no começo do capítulo do livro de Josué, fala pra gente, né, no começo lá do versículo... Sim, aqui no versículo 2 e 3 vai falar que o Senhor chamou Josué e confortou, né? Os versículos 1 e 2 dizem assim: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como prometia Moisés. E Josué acreditou prontamente nisso aqui, porque era um Deus que ele já tinha experiência com ele, né? Era um Deus que ele viu honrar Moisés ali, desde a saída do povo do Egito, e por todos os anos que peregrinaram ali no deserto. Então, o Senhor ter prometido, né, para Josué que ele podia ir, que ele estaria com ele, com certeza, Josué não teve dúvida, porque ele sabia que Deus ia honrar, que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, e assim como cumpriu ali com Moisés, também estaria junto com ele, como de fato esteve. E não sei se vocês perceberam, falou o começo ali, a diferença foi que Josué ele acreditou, né? Ele creu naquilo, e ele sabia que o Deus que tinha usado Moisés, ele tinha visto várias maravilhas, né? A gente não sabe tudo aquilo que ele viu, né? Mas só de estar junto com Moisés ali, que era um grande homem de Deus, ele não viu e nem observou pouca coisa, e ele se dispôs ali a fazer isso. Só que talvez ele poderia ficar meio em dúvida, né? Mas será? Mas eu, né? E no versículo 5 fala assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Né? Assim, isso é um conforto. Imagina a gente ouvir isso, né, Tiago? Pode ficar tranquilo, não vou te desamparar, né? Eu sou contigo.
né? Ninguém vai te suster. E o versículo 6 ele fala: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei seus pais lhes daria. E o versículo 7: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ficar atento à lei, ficar atento à palavra, ficar atento aos mandamentos, né? E ele fala, tão somente, é assim, se for falar no nosso português mais claro, né? Fica tranquilo, só esforça-te, tem bom ânimo, anima-te, né? Assim, fique na posição, fica esperto, né? Fica o corpo, fica ativo. E aí ele fala que não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O Senhor estava, a gente entende aqui que o Senhor estava mostrando para Josué que ele tinha que seguir aquilo que a palavra, né, tudo aquilo que ele tinha aprendido, à luz da palavra, que ele não desviasse nem para a direita nem para a esquerda, porque tudo daria certo, né, diante do Senhor. Né? Amém, com certeza. Aqui, irmão Reis, também no versículo 8, o irmão falava, eu estava aqui meditando, está dizendo assim, ó, não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus neste versículo e em todas as palavras que foram aqui mencionadas. Josué recebeu de Deus aqui dois mandamentos que me chamam muita atenção. Primeiro, seja forte, corajoso, tem bom ânimo. E outro, não se afaste. Entendeu? Quando as coisas ficassem difíceis para Josué, a palavra do Senhor vai dizer aqui que Deus, por diversas vezes, assim também como Moisés, por orientação de Deus a dizer a Josué, diz, não temas. E muitas vezes o que faz as pessoas se enfraquecer na fé, olhando para os nossos dias, muitas pessoas que hoje poderiam estar como Josué, entendeu? As pessoas se afastam mediante as dificuldades, né, irmão Reis? Né, irmão Lucas? E é tão bom quando a gente sente o cuidado do Senhor em dizer a Josué, quando o bicho pegar, simplificando as palavras, quando o bicho pegar, não se afaste, não temas, porque eu sou contigo. Eu zelo pela minha palavra, e sabe? Então, e Deus é fiel com o que Ele promete. Então, Josué, fica tranquilo, porque quando o bicho pegar, eu vou estar lá para comprar suas brigas. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Colocando você aí, né, o que o Tiago está falando, esse versículo 9 fala assim, lembra da minha ordem. Aqui é como se Deus estivesse colocando isso para ele, como se fosse uma ordem. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Aí diz, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde for. Então, é como se Deus estivesse falando, ó, você tem um acordo, eu estou com você, onde você for, o que for, eu vou te guiar. Eu acho interessante essa posição de Deus com ele, sabe? Resumindo esse versículo aí, se você ainda não foi usado, é o que nós falamos, vamos insistir nisso aqui. Fique na posição de vaso. Uma hora o Senhor vai querer te usar. Seja em qualquer parte, porque é o que o Deus brincou aqui. Talvez não quer ser cantor, eu quero ser cantor. A sua vocação não é essa, meu irmão. Talvez a sua vocação é ir lá no presídio pregar para aquelas almas sedentas. Então, a obra do Senhor, ela não é feita dentro de quatro paredes. É o que nós estamos vendo nesses dias, né? Nesses dias nós não estamos podendo congregar. Então, é o que está nesse versículo. Esse ano, não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Então, essa é a palavra que nós deixamos aqui para todos que estão nos assistindo, para quem essa palavra vai chegar, que fique na posição. Se o Senhor ainda não te usou, não saia da porta da tenda. E no momento certo o Senhor vai te usar. Que é a presença, né, que nós cantamos. Né? E é muito interessante também quando ele fala esforça-te, né, e tem bom ânimo, não temas, como foi lido agora no verso 9. Né? Não te mandei eu, né? Quantos de nós, né, talvez, Deus já prometeu algo, né? Deus já me
direcionou para um trabalho específico e às vezes a gente fica meio assim, Senhor, não te mandei eu, não foi eu que te chamei lá atrás? Então isso é para todos nós que estamos aqui, para alguém também que está nos ouvindo. Talvez você está assim, preocupado, achando que o chamado não é para mim, calma. Se você está na palavra, se você tem certeza que o chamado foi de Deus, eu tenho a confirmação que foi do Senhor, não foi nada revelação de barriga cheia, nada disso, então você tem certeza que Deus está falando contigo, ele fala esforço, ter bom ânimo. O esforçar é se fortalecer através da leitura da palavra, se fortalecer através da consagração, de uma vida de oração, de uma vida de intimidade com Deus, e aí assim ele vai te dar cada vez mais ânimo para você cumprir o chamado que ele tem para a sua vida. Então isso é muito lindo, de nós ouvirmos da parte de Deus, Tiago? Amém. Pegando um gancho do que o irmão está falando, tem uma coisa que eu acho muito interessante, porque a palavra só vai dizer assim que o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe quantos fios temos de cabelo, sabe? Ele conhece, ele nos chama pelo nosso nome. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o significado do nome Josué significa Deus é a salvação, ou Deus é a minha salvação. Então, quando a palavra do Senhor vai dizer não temas, e trazendo isso para os dias de hoje, quando o bicho realmente está pegando, quando a prova está grande, a dificuldade está grande, se a gente tem um relacionamento com Deus, a gente conhece o mínimo que for da palavra do Senhor, mas saber o suficiente que Deus nos conhece, a todo momento Ele está conosco, e está dizendo não temas, e se a gente saber que o Senhor conhece o nosso nome, a gente pode lembrar, talvez como Josué lembrava, quando as coisas ficavam um pouco mais apertadas para ele, é que o meu nome significa Deus é a salvação. Então, a todo momento que... Só lembrar o nome, Exatamente. É isso que eu ia falar. A hora que o bicho está pegando, Deus está dizendo não temos, era só Josué lembrar primeiro da palavra de Deus, não temas, e segundo do nome, o Senhor é a salvação. E se nós formos falar de Josué, falando da palavra, nós vamos ficar, como se podia, até acabar a aprender, vou continuar falando aí da palavra, mas eu queria me ater aqui, só dando um salto aqui no livro de Josué, no capítulo 6, ler com os irmãos aqui alguns versos no capítulo 6, porque alguns historiadores vão dizer que Josué, há uns anos atrás, eles listaram os maiores guerreiros da história, os 50 maiores guerreiros da história. E Josué ele está lá nesses guerreiros, então, porque ele, a gente vai ver pela história toda, pela palavra e tudo, nós não vamos conseguir falar só hoje, vamos ter outras oportunidades para complementar, mas a palavra vai dizer que, a história vai dizer que ele, ao contrário de muitos guerreiros que já pegam soldados escolhidos, homens bem preparados e tal, Josué ele começa com um povo que saiu do Egito, um povo que não tinha história de guerra, não tinha nada, nenhuma experiência, então, e ele tem, nós vamos ler aqui no capítulo 6, vamos ver que ele foi um grande guerreiro e que venceu uma grande batalha, várias batalhas, mas ele venceu uma batalha muito grande por causa de um diferencial, que era a presença. O capítulo 6 vai dizer assim, a partir do versículo 1, ora Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado da tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Quando chega no versículo 20, ele fala, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou o povo com grande grita, com grande fúria, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Nós vamos ver, pelo livro de Josué, te convido
até as meninas têm feito, né? Estão estudando aí esse trimestre agora de jovens, é justamente sobre o tempo de conquista, né? Estudando o livro de Josué. E nós vamos ver pela palavra que Deus fala, né, com Josué: olha, Josué, você tem Jericó está toda fechada, né? Era uma cidade toda murada, e os muros, eles... Tinham casas. Isso, a história vai falar que eles tinham 9 metros de altura e 6 metros, né, de largura. Então, nos nossos dias, a gente conseguia tranquilamente até manobrar um carro em cima do muro, né? Tranquilamente. Então, como o Thiago falou, tinham casas construídas em cima do muro, né? E vem Josué, né? Deus fala com Josué: olha, se não é de Deus isso, né? Como foi derrubado? Tem que ser só Deus mesmo, né? Para chamar um povo desse. Aí Deus fala com Josué lá no capítulo, no versículo 2: tenho dado na tua mão a Jericó e a seu rei, a seus valentes e valorosos. Aí eu creio que Josué pensava assim: peraí, mas Jericó, como? Né? Não tem como. Lá está fechado, Senhor, né? Aí ele fala: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 7 dias. Então vocês vão cercar a cidade, vão rodear a cidade por 7 dias, por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. A arca representava o que mesmo, Thiago? A presença de Deus. Olha, Josué, vocês vão, Jericó já, vamos considerar que já está nas suas mãos, né? Eu entregarei nas suas mãos. Vocês vão rodear a cidade durante 6 dias, né? E vão levar buzinas e vão levar a arca. Por quê? Eu quero que vocês tomem a cidade já é, né? Eu vou entregar nas vossas mãos, mas a minha presença precisa estar com vocês. Então ele fala aqui, no versículo 4: e 7 sacerdotes levaram em diante da arca, e no 7º dia, né? 6 dias vocês vão rodear, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Nos 6 dias vocês vão rodear uma vez, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Então dá um total de 13, não é isso? 13 voltas no total. E aí ele fala: e os sacerdotes tocaram as buzinas. Será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande voz, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Imagina, Deus fala com Josué, e Josué chega para falar com o seu exército ali, né? E é tão de Deus, a Adriana falou que Josué acreditou. E quando Deus dá essa palavra para ele, a gente entende que Josué também acreditou nisso. Olha, nós vamos fazer isso, nós vamos rodear a cidade tantas vezes, porque o muro, nós vamos gritar, porque o muro vai vir abaixo. E é muito lindo, muito forte isso, porque não é só nós recebemos a palavra, nós precisamos acreditar na palavra. Né? Quantos de nós, né, quantos talvez estamos ouvindo, já recebeu uma promessa, a dificuldade vem e tudo, talvez você pense: eu acho que sim, não, acho que não era para mim. Você precisa acreditar na promessa, e você precisa fazer como Josué fez, seguir piamente a estratégia de guerra. Né? A gente não sabe a batalha que você tem passado, mas é necessário cumprir a estratégia de guerra. Se é para rodear a cidade, o que for, faça aquilo que Deus falou que é para ser feito. Se é para abandonar algumas coisas antigas, abandone. Você não vai viver, você não vai receber a promessa, você não vai contemplar o milagre do Senhor, se você não estiver com a presença e se você não estiver cumprindo fielmente a promessa do Senhor. E aí vai dizer lá no versículo 6, Josué falou com os sacerdotes: levai a arca do concerto, 7 sacerdotes levam 7 buzinas diante da arca do Senhor. Ele vai dizer para o povo: olha, nós vamos rodear a cidade, ele vai explicar tudo. E nós entendemos também o quão líder, né, o quão estratégico, né, foi Josué, cumpriu direitinho, de acordo. E quando chega lá no versículo 20, né, eles rodearam 6 vezes. Quando chegou na 7ª, né, no 7º dia, imagina, estamos nós lá, né, rodeando. Vamos lá, uma vez, 2 vezes, né?
né? Tem um menino que fala, lá em frente, desde um pouco mais. Vai rodeando, quarto, quinta vez, sexta vez, vai rodeando ali. E quando chegou na 7ª volta, quando eu creio, quando chegaram ao final e eu fechar a última volta, aí Josué, seguindo a orientação do Senhor, vocês vão gritar, e com grande voz. Aí ele não fala assim, olha, nós vamos gritar, e aí assim, vamos ver, né, se o muro vai cair. Não, ele sabia quem tinha chamado, e ele sabia que ele não estava falando dele mesmo. Né? Como nós estamos aqui nessa noite, nós não estamos falando de nós mesmos. Nós estamos levando uma palavra para o seu coração, mas é uma palavra que é do Senhor. Né? Você precisa ouvir esta palavra nessa noite. E ele fala, olha, nós vamos gritar. Todo mundo grita. Quando vocês gritarem, ele não diz, pode ser, né? Que o muro vem abaixo. Nós vamos gritar e o muro vai vir abaixo e nós tomaremos a cidade. E aí ele fala, no verso 20, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o som da buzina, gritou com grande voz, e o muro caiu abaixo. Nós estamos falando de um muro qualquer, não é uma cerca de bambu com bambu fraco, não. É um muro, irmãos, de 6 metros, são 6 metros de largura, né? 9 metros de altura. Então, o muro veio abaixo, e nós não entendemos, né? Não sabemos qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu muro, qual que é a sua batalha, qual que é a sua guerra. Mas assim como eu disse, se nós seguirmos a estratégia de guerra, se nós andarmos e confiarmos na promessa, confiarmos no Deus que nos chamou, naquele Deus que nos confiou uma promessa, se nós fizermos isso, talvez o seu muro seja algum problema, algum vício, o muro da depressão, o muro da angústia. Talvez você está nos assistindo e está angustiado, está preocupado com todo esse problema aí, meu irmão. Então somente crê, esforce, tenha bom ânimo. Deus é contigo, né? E eu não falo isso de mim mesmo e nem para você crer que é uma palavra, né, para aumentar, para engrandecer o seu ego. Não preocupe-se. Se você andar fielmente na palavra, se você seguir ao Senhor, aquele muro que você acha que é intransponível, aquela dificuldade que na sua condição, né, você não consegue resolver, comece a gritar, comece a clamar, comece a seguir a estratégia de guerra, comece a falar com Deus, comece a chamar a presença, né? Venha fazer como Josué e todo o seu batalhão fez, venha trazer a presença para dentro do seu coração, como nós cantamos no começo. Venha pedir ao Senhor, venha fazer morada no seu coração. E aquele problema que você acha que é um muro, ele não é nem um degrau, ele não é nada diante do poder de nosso Deus. O Deus que nós estamos falando aqui nessa noite, ele é grande, ele é poderoso, ele é grandioso, né? Muito maior do que o seu problema. E como a gente tem um hino que fala, esse problema do seu Deus é nada, nada, nada. Com o estalar de dedos, com o soprar dele, tudo isso passa. Tudo isso que nós consideramos que é grande, né, Léo? Que é difícil, que é impossível, né? Eu me lembro no começo da minha conversão, aí um dia falaram assim, porque Deus é o Deus do impossível. Aí eu pensei, se Deus é o Deus do impossível, eu tinha causas que eram quase impossíveis. Eu falei, peraí, se o que é impossível ele resolve, o que é impossível então? Esse Deus tira de letra, né? Eu falei, é esse Jesus mesmo que eu quero para a minha vida, né? E é esse Deus que nós estamos falando aqui nessa noite. É o Deus que quebra a muralha da dificuldade. Talvez a dificuldade que tem na sua vida é você mesmo que está criando. Você construiu um muro e você não quer mais acreditar, né? Mas nesse sábado, hoje 25 de abril, Deus marcou esse momento para falar com você, o seu coração. E nessa noite, se você quiser, se você crer como Josué creu, ele pode desfazer esse muro. E Deus pode começar uma nova história para você. Amém? Vamos orar. Quero orar por você que está nos acompanhando. Como eu disse, não sei a sua dificuldade, não sei o seu problema, não sabemos o seu muro, mas nós cremos à luz da palavra e sabemos que no Deus que nós estamos acreditando, que Ele pode desfazer. Ele não vai fazer cair, Ele vai desfazer esse muro que está na sua vida. Essa dificuldade pode ser no seu casamento, pode ser na sua família, pode ser com o filho,
né, algum parente seu, algum problema de algum vício, droga ou algo do tipo, Deus nessa noite, se você crer, Ele pode desfazer todo este mal. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Que Deus possa continuar falando no seu coração. Amado Deus, eterno Pai, Deus Santo e Fiel, te louvamos, Deus, por tudo, Senhor. Te agradecemos, Jesus, pela tua presença aqui conosco. Te agradecemos por cada vida, Deus, que nos acompanhou. Te agradecemos, Senhor, por tudo, ó Deus. E pedimos, Senhor, que o Senhor vai de encontro aos corações nessa noite. E que o Senhor, meu Deus, com a tua infinita misericórdia, com o teu poder soberano, o Senhor venha desfazer toda dificuldade, todo problema, todo muro que foi construído na vida dos seus filhos que estamos ouvindo nessa noite. E que o Senhor, meu Deus, possa escrever uma história nova para os seus filhos. Nós queremos no Senhor e oramos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos cantar, quão grande é o meu Deus. É isso mesmo? Para lembrar que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grande. O problema você pode achar que é grande, mas Deus é muito maior que tudo isso. Que Deus possa continuar falando ao seu coração, que Deus possa continuar nos ajudando a caminhar, a romper, a saltar muralhas, a vencer muralhas, vencer gigantes. Deus.
como nós citamos aqui, esse Deus ele é grande, ele é poderoso, ele é fiel, ele é incomparável, ele é inexplicável, né? E não há nada que se compare com o nosso Deus, mas é necessário que nós tenhamos Ele no nosso coração. Então, se você que está nos acompanhando, né, se você por algum motivo parou no caminho, se você afastou da presença, né, a presença não afasta de nós que afastamos da presença. Então, se você afastou da presença, se você tem sentido falta da presença do Senhor, né, essa noite também você pode voltar ao Senhor, você pode voltar aos caminhos do Senhor. A porta continua aberta e nosso Deus ele é tão, né, grande, né, criou tudo e Ele lembra de você, Ele lembra da sua necessidade. Né, e nós podemos cantar? Ninguém explica Deus? Podemos? Ele é inexplicável, né? Esse é o Deus poderoso. Né? E nós vamos cantar e falar que ninguém explica Deus. Né? Porque a ciência tenta, os estudiosos tentam, né? Mas ninguém explica o nosso Deus. Né? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar, teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Amém. Ninguém explica um Deus que ama como nosso Deus ama. E é esse Deus que nós estamos falando aqui nessa noite. Então que Deus possa continuar falando no seu coração, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, sua família, que Deus te dê saúde. É a nossa oração nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor por este momento que nós passamos aqui. Deus continue abençoando todos vocês. E que Deus possa continuar falando no seu coração. Muito obrigado por estar conosco aqui nessa noite. E fique em paz, que Deus te dê uma boa noite de sono. Amanhã estaremos aqui mais uma vez. Pela manhã, a partir das 8 horas da manhã, falando a lição de escola dominical. Então, você que está nos acompanhando, quiser amanhã, estaremos neste mesmo falando aqui da lição. E os demais, à noite também nós temos um grande culto, online também, é o que temos, não podemos ficar sem a presença, não podemos ficar congregar, mas é isso que temos, e é isso que vamos usar neste meio para alcançar o seu coração com a palavra de Deus. Então que Deus possa continuar abençoando em nome do Senhor Jesus. Fique em paz, Deus abençoe a todos. Amém.